Eu tive, poxa, dele foi difícil, porque minha rede estava caindo muito. Só que eu descobri depois que. Só que eu descobri que. Olá, pessoal. Muito boa noite. É um prazer estar com vocês em nome dos programas de pós-graduação em ecologia e aplicada, ecologia aplicada à gestão ambiental, ecologia, teoria, aplicação e valores, microbiologia, biodiversidade e evolução, programas de pós-graduação do Instituto de Biologia, que apresentam essa atividade de extensão juntamente hoje com a Engepesca Rádio Web da Universidade Federal do Recôncavo, e teremos o prazer de ouvir o professor Gustavo Negreiros, que desde já agradecemos a sua participação. Desde há muito tempo que eu o havia convidado, mas com muitas atividades dele e nós também, de algumas datas que não deram certo, temos hoje o prazer, então, de recebê-lo. Eu ia dizer isso depois, mas gostaria de lhes avisar que quando os estudantes que estiverem na apresentação podem deixar seus endereços eletrônicos, registrarem para que possam receber depois um certificado. Como eu lhes disse, o seminário Entre Novos e Velhos Saberes é uma atividade dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia da UFBA, e estamos, então, com a cooperação da Engepesc Rádio Web para esses eventos. Eu não posso deixar de dizer o quão eu estou contente em dividir essas atividades
com os estudantes de engenharia de pesca da UFRB, um projeto muito interessante, onde parte do conhecimento que eles adquirem, eles transmitem, transferem, interagem com pescadores e o público em geral. E aqui estamos nós para falar sobre um tema que envolve ecologia, envolve água, envolve o semiárido, envolve os humanos, envolve política, envolve um monte de coisa, não é, professor? Onde, num ambiente em que nós vivemos. Eu, juntamente com os colegas, decidimos que esses seminários que acontecem à noite, nós vamos tentar trazer uma linguagem bem popular para que o público, porque provavelmente muitos alunos estão aí com suas famílias e não têm muita condição de terem seu silêncio absoluto, então, por que não dividir nossa palavra com essas pessoas que também estão ouvindo? Mas, como já atrasamos um pouquinho, vou passar a palavra, então, ao professor Gustavo, agradecendo imensamente sua disponibilidade para falar para a gente. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro, eu queria muito agradecer ao convite feito ao professor Eduardo, né, ao Instituto de Biologia da UFBA, né, na pessoa do professor Eduardo pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre um assunto que a gente se envolve, que a gente gosta, né, que a gente trabalha. Então, o professor pediu para fazer uma pequena apresentação. Eu sou Gustavo Negreiros, professor aqui na Federal do Vale do São Francisco, em Senhor do Bonfim, Bahia. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu fiz Geografia e me formei em 1992, por ocasião da Eco 92, onde eu trabalhei, e me convidaram para ir trabalhar na Amazônia. Passei pouco mais de 20 anos, acho que uns 22, 23 anos trabalhando na Amazônia, eu viajava muito, né, onde eu trabalhei com pesquisas em hidrologia da floresta, ecologia do fogo, e coordenei algumas iniciativas de intercâmbio educacional e científico, em diferentes empresas, como também em projetos, análise de projetos socioambientais. Em 2004, terminei o doutorado na Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos. Em 2015, desde 2015, estou aqui na Bahia, né, aqui na Univasf. Aqui eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Geografia, Ecologia Espacial e Modelagem Ambiental. A gente procura, né, construir experiências na área de conservação. Para mim tá também. Para mim tá bom. Acho que foi a internet dele, né? Vamos aguardar um pouco. Professor? Sim. Não temos muita... avisa para as pessoas isso, né? Eu voltei. Voltou. Voltei. Aonde que eu fui cortado? Você foi cortado quando você estava falando sobre o seu grupo de pesquisa. Ah, certo. Então, voltando, né, coordeno esse grupo de pesquisa, Geografia, Ecologia Espacial e Ambiental. Eu também trabalho no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru, como voluntário na Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. A apresentação feita, eu queria começar logo, né, já que a gente está um pouquinho atrasado na apresentação, e dizendo que eu fiz um recorte, né, de diferentes apresentações de aulas e de outras apresentações que eu fiz, porque a ideia maior nossa é discutir. Vou procurar não falar tanto, para poder deixar mais tempo para discussão com todos, tá bom? Estou colocando aqui a apresentação. Espero que estejam todos vendo. Se não tiverem, por favor, me dê um... Positivo. Obrigado. Bom, então, como eu falei, né, eu vou
é um recorte de diferentes apresentações em que eu vou procurar trabalhar em 3 diferentes eixos, tá? Primeiro eixo, exatamente, discutir a ecologia, o humano e a água, certo? E dentro dessa perspectiva, eu queria começar, eu acho que com uma discussão um pouco conceitual de alguns termos que a gente conversa, né? Principalmente dentro da geografia, como eu falei, eu sou geógrafo, né? Quando a gente fala em categorias de análise, a gente sempre fala usa alguns termos que muitas vezes o geógrafo entende de uma forma e outras pessoas entendem de outras. Do lugar, da paisagem, da região e do território, né? O lugar, muitas vezes, é aquele onde nós estamos e nos relacionamos. A paisagem é o que vemos, enxergamos, sentimos, né? Em volta da gente. A região, muitas vezes, a gente usa para designar áreas que têm características que definem identidade a um coletivo de lugares, né? E o território tem intrinsecamente, quando a gente fala de território, uma relação de poder nessa discussão, tá? E quando a gente evolui um pouco, principalmente quem é da ecologia sabe muito bem, quando a gente fala em paisagem, a gente tem tanta paisagem natural, que tem o meio biológico, físico, né, como a humana, sociocultural e econômica. E a ecologia, como vocês da ecologia sabem, tem muito esse papel de discutir o funcional, né, o funcionamento dos sistemas, né, de entender isso tudo. Então, quando muitas vezes a gente fala, que eu procuro sempre trabalhar nessa linha, né, da ecologia espacial ou da geoecologia, a gente busca um pouco, então, trabalhar esse espacial e funcional, né, tentar entender a paisagem como um todo e o funcionamento dela, e é essencialmente uma visão inter ou transdisciplinar que busca a relação entre padrões, processos e escalas, né? Ou visa também discutir com lógica um contexto espacial e vice-versa, né? O que a gente chama de uma visão sistêmica, um caso como envolve o espaço e a paisagem como um todo, também muitas vezes os geógrafos vão trabalhar como geossistêmica, tá? Então, partindo desse princípio, dessa perspectiva e dessa análise geossistêmica, né, eu quero entender e discutir a água. Então, a água é muito importante porque, primeiro ponto, né, desculpa estar em espanhol, né, busquei algumas coisas na internet, isso já é uma apresentação antiga, mas a gente vê o seguinte, que nós somos feitos em grande parte de água, né? 90% de alguns dos nossos órgãos são água, tá? Em outros animais, né, chega até como uma água viva, chega a 99% da composição desse ser humano, água, tá? E também nos vegetais e outros, né, de outros animais, grande parte da formação da nossa biomassa é água. A gente precisa da água por vários motivos, né, para nos refrescar, porque a água que leva o calor do nosso corpo embora. A gente precisa da água para transportar substâncias dentro do nosso organismo. Então, a gente precisa de água por diferentes motivos. E a água também está em quase todos os produtos que nós comemos, tá? A gente tem que lembrar que a gente vai tomar uma cerveja, 1 litro de cerveja, são necessários 5,5 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Para comer 1 quilo de queijo, você precisa também água, tá? 1 quilo de queijo acaba embutindo dentro da produção dele mais de 5.000 litros de água, e aí vai. A manteiga, 18.000 litros de água para cada quilo de manteiga. Carne, 17.000. Você pode me perguntar, mas como assim? A água está no capim, que a vaca precisa. Então, o capim precisa de água para poder crescer, a vaca precisa de água para poder comer o capim, para poder crescer, para poder dar o leite, para você tirar a manteiga. Tá? Então, a água está em todos esses diferentes produtos que nós comemos. Tá? Sim. E tem um problema grande.
Nós somos o planeta Água, sim, porém, grande parte dessa água, ou 97,5% dessa água que a gente tem no nosso planeta é salgada. Dos 2,5% da água que não são salgadas, quase 70% estão aprisionados nas calotas polares. Tá? 29% são águas subterrâneas, e os nossos rios e lagos e outras fontes são meros, um pouco mais de 1% destes 2,5% da água disponível no mundo. Tá? E essa água ela não é distribuída por igual. Então, a gente sabe, por exemplo, que você tem na região norte e centro-oeste do Brasil, por exemplo, pouca gente morando. Então, as regiões norte e centro-oeste, elas concentram 89% dos recursos hídricos disponíveis no Brasil, de superfície, enquanto 85% da população do Brasil estão na região norte, sudeste e sul, onde você tem apenas 9% dos recursos hídricos disponíveis. Então, essa água, ao mesmo tempo que, no nível planetário, grande parte dela ela não está disponível para a gente, o pouco que tem disponível, ela também não é disponível por igual. Certo? Bom, e assim, por que a gente precisa, e aqui um pouco dos gráficos, falando um pouco dos nossos usos de água, de uma forma bem geral, né? E de uma forma geral no mundo, e no Brasil não é muito diferente, grande parte do uso da água que a gente faz é exatamente na parte de consumo do agropecuário, para a produção de alimentos. Tá? Por volta de 20% dessa água, ela é consumida na indústria, porque os processos industriais eles também necessitam, muitas vezes, de grande parte de água. E somente 10% que é para o nosso uso doméstico. Tá? Por que eu estou colocando esses elementos? Porque, assim, a gente precisa entender a água, como eu comecei a colocar, dentro dessa visão geossistêmica. E a água, porque a água ela existe no planeta Terra, e como a gente brinca, como eu costumo brincar, né? A gente não gasta água, a gente usa água. Né? Assim, quando a gente põe gasolina no tanque de um carro, a gente gasta gasolina, porque entra gasolina e sai outra coisa. Mas quando a gente bebe água, a gente não gasta essa água, a gente usa água. Porque o nosso suor é água, o nosso xixi é água. Então, a água faz parte deste ciclo, né? Como a gente sabe. E este ciclo que ele se dá nesse espaço, nessa paisagem em que nós interagimos com ele todo dia. Tem a brincadeira aqui que a gente coloca, né? Que onde você faz xixi, daqui a pouco seu xixi volta para a água que você vai tirar para poder utilizar. Tá? E este ciclo, né, muitas vezes ele acontece no sistema, porque a água chove, cai, evapora. Tá? Ela se dá ou no ciclo curto, que a gente se dá sobre os oceanos, ou no ciclo mais longo, que se dá sobre a superfície, né, drenando. E quando ela se dá nos continentes, ela muitas vezes infiltra no que a gente chama as nossas bacias hidrográficas, tá? Que é justamente essa região na qual que vai drenar a água para um mesmo exutório, ou uma foz de um rio. E assim, quebrando algumas visões, né, algumas discussões que existem, muitas vezes a gente vê, né, quando a gente fala de uma bacia hidrográfica, a gente vai falar de um rio, a gente está olhando e fala assim, muitas vezes você chega no interior e vai falar para a pessoa assim, não, mas eu não uso a água do rio, eu tenho um poço na minha casa. Né? E acha que a água é diferente. Né? E a gente esquece, a gente só consegue olhar e ver a superfície dessa bacia hidrográfica. A gente tem que entender que no subsolo, no solo desta bacia hidrográfica, o ciclo hidrológico continua. Né? Então, muitas vezes a água que está no rio, que ela aparece no rio, ela, na verdade, ela choveu, infiltrou no solo, foi para o lençol freático, ou por escoamento subsuperficial ou subterrâneo, e chegou no rio. Tá? Então, grande parte da água que corre no rio, quando não está chovendo,
ela é exatamente a água que vem do subsolo, que choveu algum tempo antes, certo? E essas grandes bacias, né, o Brasil é conhecido por suas grandes bacias hidrográficas, grandes áreas, essas são as principais bacias e as regiões hidrográficas que a gente chama. Por quê? Bacia amazônica, mas também tem as regiões que são várias pequenas bacias, a bacia do São Francisco, essa G, e as regiões que a gente chama as regiões costeiras do Nordeste, tá? Que são justamente essas regiões onde nós nos encontramos aqui. Já mais eu vou falar sobre isso. Porém, muitas vezes, quando a gente olha com bacia, a gente olha naquele contexto espacial de paisagem, olhando a superfície, né? Mas a gente tem que entender que a bacia hidrográfica, onde ela acontece, né, ela tem tanto seu meio natural quanto seu meio, como a gente falou antes, tanto na paisagem quanto na bacia, né? A gente tem o meio natural, a gente tem o meio construído, né, como parte desse, ou meio biológico, meio social, mas você tem, de um lado, você tem a paisagem natural, né, ou seja, o seu meio natural, o meio construído, a paisagem social ou a organização que existe em cima daquela bacia. A gente tem o meio construído, as características econômicas daquela bacia e as características sociais também. Tá? Isto tudo está dentro deste território, que é um território dentro daquela visão, dentro daquela perspectiva de relação de poder, porque é uma relação que acontece em cima do recurso hídrico. Então, o recurso hídrico do qual precisamos para produzir alimento, para beber, para consumirmos, ele acontece dentro deste território e ele não pode simplesmente ser visto como um espaço que você delimita aquela linha, porque ele não é só o meio natural. Então, as visões mais modernas e mais discutidas, né, que eu gosto muito dessa visão também, e tende a pensar, ele não é um sistema fechado, uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é um sistema aberto, ele precisa ser entendido como um sistema que a gente chama sócio-eco-hidrológico e dinâmico, tá? Porque ele tem todos esses meios e todas essas realidades dentro dele, interagindo dentro do sistema e com essa água que utilizamos. O que a gente precisa, então, para gerir, né, governar em um sistema desse? Gerir, governar, pensar em criar regras políticas, práticas, é preciso também ter boa governabilidade, capacidade de governar, fazer bom uso de recursos, no nosso caso, água, e no nosso caso, de um sistema sócio-eco-hidrológico dinâmico. É necessário você ter uma boa governança, ou seja, uma boa maneira ou forma de governar esse sistema. E para que você possa ter essa boa maneira, você precisa de processos participativos ou instâncias de participação. Isso é muito importante, porque todos nós interagimos com esse recurso água dentro dessa paisagem, tá? De diferentes formas, mas todos nós interagimos. Para que a gente tenha processos participativos, as pessoas possam, de uma forma ativa, participar dessa discussão, é necessário um bom processo de formação e uma boa informação de qualidade para suportar esses processos. Tá? Essa é um pouco a visão e a discussão que vem até da Organização das Nações Unidas, na visão de discussão de seguridade hídrica e tudo mais. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem um sistema que é chamado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que foi criado pela Lei 9433, que é a famosa Lei das Águas, de 1997, tá? Que cria esse sistema. Esse sistema, essa lei, por princípios, olha só, a água é um bem de domínio público, ela não é minha, não é sua, não é de ninguém. É um recurso natural limitado, mas com valor econômico, tem uso prioritário humano e animal, tá? Onde a gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo, porque todo mundo tem que usar água para produzir alimento, na indústria e para consumo. Todos precisamos de água.
onde a bacia hidrográfica é a unidade territorial de implementação das políticas públicas e onde a gestão deve ser sempre descentralizada, ou seja, participativa também. Tá? E só com alguns grifes a mais nas suas diretrizes, né, dessa lei, ela visa sempre buscar, a lei para discutir água, ela tem que trabalhar de forma integrada com a gestão ambiental, com o uso do solo, e pensando sempre a integração das bacias com os sistemas estuarinos e costeiros, porque a água que vem do continente vai parar no mar. Tá? A lei fala de alguns instrumentos, que eu não quero me aprofundar tanto, mas fala principalmente nessa parte participativa dos comitês de bacia hidrográfica, que são os entes que integram esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tá? Conselho Nacional, a nível nacional, Agência Nacional de Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos do Estado, a Bahia tem um deles, os comitês de bacia, na Bahia são 14 comitês de bacia instituídos, e os órgãos dos poderes públicos se relacionam com a gestão de recursos hídricos. No caso da Bahia, o INEMA e a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura de Recursos Hídricos e as agências de água. No nosso caso, só a bacia do São Francisco tem a agência de água, que é a agência Peixe Vivo, que trabalha para o Comitê da Bacia do São Francisco. Todos os outros comitês do Estado não têm uma agência para trabalhar. Quem faz o papel de agência é o próprio INEMA. Tá? Então, deixa eu pular aqui, mas só para mostrar que os comitês de bacia estão dentro do processo de decisão da gestão dos recursos hídricos. Tá? E, assim, fechando, então, essa primeira parte, a gente entender, então, que a gente tem um sistema, que a gente tem que ter uma perspectiva, uma visão sistêmica do gerenciamento do recurso hídrico, entender esse sistema para entender não só no lado natural, quanto no lado social e econômico também. E a gente não pode enxergar a bacia como simplesmente aquele meio natural, físico, que está ali se apresentando. A gente tem que entender ela em toda a sua complexidade, da qual o ser humano faz parte necessária e obrigatoriamente dessa discussão, tanto do lado social, cultural e econômico também. Tá? E um pouquinho desses princípios que são até previstos, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, na gestão do recurso hídrico. Nessa segunda parte, eu queria, então, pensar um pouco, né, o entendimento, né, entendendo o semiárido, para tentar um pouco, então, pensar que diferente a gente vai discutir vendo o semiárido, né? Entender o que é semiárido e sua relação com o clima. Né? Começando por aí, é entender, quando a gente fala de semiárido, é entender que o semiárido ele é um conceito, não um conceito, né, mas é uma perspectiva principalmente climática. A visão, ou diferentes modelos de classificação climática do clima, vão dizer que o semiárido vai acontecer em função do déficit hídrico, ou seja, de uma forma geral, chove menos do que evapora. Se você deixar uma água exposta, uma superfície de água exposta à atmosfera, durante um ano, tudo que chover vai encher essa superfície, né, e tudo que evaporar vai esvaziar, ou seja, vai evaporar muito mais do que vai chover. E essa nos dá a condição de semiaridez. Tá? Por exemplo, na Amazônia, da onde eu vim, chove muito mais do que evapora. Ou seja, se você deixar um tanque aberto na Amazônia, ele vai encher de água no final do ano. E se você deixar um tanque aberto de água no semiárido, ele vai secar, porque aqui vai chover menos do que vai evaporar. Tá? Então, é uma condição essencialmente climática, quando a gente fala do semiárido, onde chove, no geral, muito pouco, as chuvas são esporádicas e muitas vezes de grande intensidade, porém concentradas em alguns momentos no ano. Tá? Onde se passa, então, grandes períodos sem chuva
Porém, quando chove, chove muitas vezes forte e durante alguns períodos só. Tá? Mas, no geral, a chuva que cai é pouca. Ou seja, nesta região aqui, entre a Bahia e Pernambuco, você tem precipitações médias anuais de até abaixo dos 400 milímetros por ano. Em comparação, a fronteira do Cerrado para a Amazônia chove já 1.500 milímetros no ano. Em Belém chove em 2.000, 2.200 milímetros no ano. Nas áreas que mais chovem no Brasil, lá na Amazônia, chovem 4.000 milímetros no ano. Aqui a gente está chovendo 400 milímetros por ano. Para quem não sabe, 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de chuva para cada metro quadrado de superfície. Então, é uma conta fácil de fazer. Bom, então, o semiárido é uma condição climática, onde, como eu falei, tem até diferentes iniciativas, tá, de monitoramento dessa condição climática que dá uma condição de déficit hídrico, quando muitas vezes ele aumenta e fica muito intenso e muito forte, que o ar fica muito seco, evapora muito rápido, choveu muito pouco, e esse déficit muitas vezes é monitorado, que dá diferentes cálculos para você chegar nesses índices de seca. Mas, no geral, todo o semiárido é dominado por essa condição sazonal de seca. Bom, as populações humanas que vivem no semiárido, elas têm adaptações históricas a essas condições de variabilidade climática e de seca. Elas aprenderam a se virar ou conseguir água nos lugares onde a seca, muitas vezes, durante esses períodos que ela comete. Por exemplo, aqui nessa foto, que é até famosa na internet, eles aprenderam a localizar onde que está essa água e poder tirar. Isso sabe-se tira-se essa água para o consumo próprio. E também a produzir o seu próprio alimento, tá? Em cima de lugares ou formas e tecnologias que foram desenvolvidas nessa convivência com a seca. Você tem tradições, festejos, culturas e produções adaptadas em cima dessa situação climática. Produção de fundo feixe de pasto, né, que feito muitas vezes aqui nessas comunidades de fundo feixe de pasto, agricultura sequeira, cisternas de produção, barragens subterrâneas, são um conjunto de tecnologias que foram desenvolvidas nessa visão de que a seca é um fato climático que a gente tem que conviver com ela. Tá? A gente não vai vencer a seca. Isso é uma visão cultural que a gente tem que entender. Porém, esse modelo, muitas vezes, ele contrasta com um modelo de produção de commodities do agronegócio com alto consumo hídrico, tá? Onde a água é muitas vezes utilizada como matéria-prima para a produção no ambiente rural e como bem de consumo em ambiente urbano. Tá? Ou seja, uma área grande dessa de monocultivo de banana consome muita água para poder botar banana no avião e vender na Europa. Tá? Essa água é retirada de algum lugar. Então, a gente até costuma dizer, na brincadeira na geografia, que é um agrohidronegócio, porque o negócio agro está muito ligado, principalmente no semiárido, a altos consumos de água. Porém, é uma região, como a gente acabou de ver, que tem um problema histórico e climático com essa água. Tá? Que a gente tem que entender e lidar isso. Ou seja, tem vezes, como eu falei, que a barragem está cheia, que a água está correndo bonita. E tem vezes que a barragem está baixa e a água está seca. E o leito do rio, isso aqui é uma foto da gente do Comitê de Bacia discutindo no leito do rio Itapecuru. Isso aqui é onde passa o rio, porém ele é um rio que nesse momento estava seco, não estava correndo nada. Tá? E quando a água falta, aí você tem briga, você tem protesto, que todo mundo quer água para produzir. Todo mundo quer água para beber, produzir e tudo mais. E reuniões e reuniões são feitas para fazer essa discussão. Isso é só, por exemplo, um exemplo, né, de uma seca que deu em 2013 e alguns movimentos que aconteceram, tá? Jogando 600 famílias trabalhadoras e trabalho ligado ao
diferentes movimentos, né, no qual, no protesto, eles botaram a produção de banana no meio da estrada, botaram alimentos mortos e fotografias do processo. Essa foi uma das grandes secas em 2013, que passou uma região daqui chamada de Ponto Novo. Aqui, né? E só para exemplificar de uma outra apresentação que eu trouxe, um videozinho aqui rápido, que foi na hora que tem essa briga. Você tem, então, como aconteceu, Senhor do Bonfim, a Embasa pegou a água de uma barragem para abastecer a cidade de Senhor do Bonfim. E as comunidades que estavam produzindo e utilizando essa água em Ponto Novo brigaram por essa água, chegando até a vias de romper o canal, um ducto que tinha de condução dessa água. Tá? Isso foi um vídeo feito na época. Puro e simples protesto, tá? Brigando por água, conflito hídrico. Tá? Videozinho bem rápido esse. Bom, esses conflitos a gente não enxerga só. Se a gente andar nos rios aqui no semiárido, a gente enxerga vários conflitos. Então, aqui, por exemplo, algumas dessas fotos, no leito do rio, bombas que a gente enxerga, várias bombas, sugando a água que tem para a produção. Uma bomba dessa não está sugando água para o consumo próprio, está de uma família, mas está sugando para a produção agrícola. Barragens que são feitas ao longo do rio, barragens que são destruídas pela fiscalização e logo depois são reconstruídas em cima da mesma base, porque todos precisam dessa água, todos precisam da mesma água, e a gente tem que ter esse entendimento sistêmico. Existe também, dentro dessa perspectiva do semiárido, uma visão que eu acho que é muito natural até da gente pensar, comum, mas a gente tem que pensar nela, de que a água, a gente precisa, então, guardar. Então, a gente precisa simplesmente armazenar água. A água chove de vez em quando, então a gente tem que fazer barragens para manter aquela água. E há uma política no semiárido aqui de se construir barragens. Política essa que vem já há muitos anos, há muitas décadas, vem essa política de se construir barragens e barragens e barragens. E muitas vezes a gente esquece da condição climática que nós estamos, que nós vivemos. Uma barragem, e eu fiz uma brincadeira aqui, uma barragem no semiárido, na situação onde nos encontramos, onde chove entre 400 a 800 milímetros por ano, e evapora entre 1.500 e 2.500 milímetros no ano. Uma matemática simples. Então, há um déficit hídrico de 700 a 2.100 milímetros por ano para cada metro de superfície de uma barragem exposta à atmosfera. Ou seja, se um hectare a gente tem 10.000 metros quadrados, para cada hectare a gente perde por ano entre 7.000 e 21.000 metros cúbicos por ano. Cada metro cúbico são 1.000 litros. Tá? Entre 7 milhões e 21 milhões de litros de água no ano. Ou 7.000 a 2.100 carros-pipa por ano de 10.000 litros, que dá em volta de 1,9 a 5,6 carros-pipa por dia, por hectare, sendo perdidos numa superfície. Tá? Uma barragem que nem essa na foto, que é uma foto antiga da barragem de Ponto Novo, a gente tem 7, poucos hectares. É só multiplicar de espelho d'água. Então, é só multiplicar isso por 7. Ou seja, a gente precisa armazenar água. Mas será que o modelo de simplesmente construir barragens no Nordeste é um modelo que melhor se encaixa dentro desse sistema que temos? Tá? Por que a gente não consegue enxergar tecnologias antigas, como a barragem subterrânea, que guarda a água represada no subsolo, sabe? E outras tecnologias que tendem a gente conseguir produzir e armazenar essa água dentro do sistema como ele funciona. Tá? Bom, a gente precisa, então, de pensar as tecnologias que nós temos.
gente quer produzir banana, precisamos produzir banana. Mas será que a gente precisa continuar usando, no meio do Nordeste, tecnologias como de aspersão, ou seja, simplesmente espalhar água? Planta não bebe água pela folha, né? Então, quando você vê aquele jorro de água sobre a vegetação, grande parte dessa água vai ser perdida para a atmosfera antes de chegar no solo para poder alimentar essas plantas. Ou seja, tecnologias precisam avançar, como tecnologia de gotejamento e outra microaspersão, aspersão no pé da planta, e como tecnologias de você também saber utilizar e armazenar essa água de forma mais eficiente. Pensar mais no sistema que temos, entender melhor esse sistema e a condição que temos para poder interagir melhor com ele. Tá? Então, essa é uma segunda parte do que eu queria falar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu tempo. Porque a terceira e última parte, eu queria discutir um pouco a nossa condição aqui da bacia do rio Itapecuru, tá? Das Serras da Jacobina, é uma proposta que tem da criação de uma APA, de uma área de proteção ambiental, como instrumento de discussão do planejamento ambiental territorial. Tá? A bacia do rio Itapecuru é uma bacia completamente inserida dentro do estado da Bahia, tá? Que drena grande parte das suas águas desde esse interior, ou seja, da área do semiárido, tá? E drena suas águas diretamente para o Atlântico, tendo a foz lá no município de Conde, aqui no litoral norte da Bahia. É uma bacia que tem 55 municípios, 1.300.000, na verdade, 1.500.000 habitantes, que compõem ou que fazem parte dela 9 diferentes territórios de identidades, tá? Com esses 55 municípios, e que tem, principalmente na sua parte alta, que a gente chama aqui as Serras da Jacobina, essa área onde o número 1 está ressaltando, a parte onde chove muito, que é uma parte mais alta, onde a gente tem rios perenes, cachoeiras, onde a gente diz que tem água, onde não há água. Tá? Paisagens muito bonitas, que acaba com essa água abastecendo principalmente essa região, número 2 aqui, que é a região do semiárido propriamente dito, que é onde você tem os rios sazonais e temporários, onde a água só tem quando chove. Tá? Então, eu queria um pouco discutir essa situação, vendo essa perspectiva aqui da parte alta da bacia do Itapecuru, que é esse retângulo em verde aqui, que é onde estão as Serras da Jacobina, que é uma parte mais alta, tá? Abarca a área de 11 diferentes municípios, desde lá uma pontinha aqui de Morro do Chapéu, depois Miguel Calmon até Jaguarari, e pega todo esse conjunto de serras, que chegam a altitudes até a mais de 1.000 metros, 1.100 metros, em algumas áreas de altitude. Então, é uma área de vegetação bem mais diversa, você tem campos de altitude, você tem áreas e vales com matas, até a Mata Atlântica, mapeada já pelo SOS Mata Atlântica, tá? Onde você tem áreas de vegetação mais exuberantes, bem no meio da Caatinga, onde você tem cachoeiras lindas e maravilhosas, como essa daqui, Cachoeira do Gelo, no município de Saúde, Cachoeira do Poço Pelado, em Pindobaçu, Cachoeira do Paiaiá, no município de Saúde, entre outras, tá? Véu da Noiva, em Jacobina, no Guaçu, em Mirangaba, e outras mais. Ou seja, a gente tem água, onde no entorno da gente, no meio do semiárido, ninguém tem água. E é por isso que a gente consegue, esta região daqui, a parte alta, abastecer grande parte dessa bacia hidrográfica do Itapecuru e dessa parte do central que eu falei da bacia, onde tem um déficit hídrico muito grande. Essa água que drena dessa serra também tem mais de 20 barragens em volta dessa serra, bebendo essa água e pegando essa água. As principais delas, a barragem de Ponto Novo, que abastece mais de 15 municípios, acho que 10 municípios e aumentando.
a quantidade de municípios abastecida por ela, e também a barragem de Pindobaçu aqui abaixo, que abastece também Pindobaçu, Saúde, Caém e Jacobina de água. Tá? Essa água drena em alguns territórios, certo? Uma barragem de Ponto Novo, que estava em 2019 na espera de abastecer 500 mil pessoas em 32 municípios, porque ela já está integrada com a bacia do Jacuípe, e tecnicamente você já pode pegar a água da barragem de Ponto Novo e mandar até a barragem de Pedra do Cavalo para abastecer Salvador hoje. Isso é realidade. Tá? Então, em teoria, você poderia até utilizar, não é utilizada para tal, mas poderia utilizar o sistema já para poder tirar a água daí e levar para a Pedra do Cavalo. É possível. Tá? Não é feito. Mas já tem um sistema para isso acontecer. Que é parte dessa subbacia que a barragem abastece Ponto Novo. Aquele conflito que eu mostrei ali atrás, um pouco, né, daquele vídeo, por exemplo, aconteceu nesta barragem de Ponto Novo, que tem esta microbacia que drena. Esta microbacia, ela, na verdade, ela tem área de vários outros municípios. Tá? Então, vários outros municípios drenam e abastecem aquela barragem, que é dita barragem de Ponto Novo. Porém, a barragem de Ponto Novo, do qual a população de Ponto Novo brigou para poder ter a água em 2013, na verdade, só é 1% da área que abastece aquela barragem é do próprio município de Ponto Novo. Então, isso é que a gente entende. A gente entendendo isso, desculpa, né? A gente vê que para fazer a gestão ambiental deste território de bacia, como território da água, se você for colocar para a barragem de Ponto Novo, você precisa ir além da territorialidade de discutir um município ou um território de identidade. Você precisa enxergar todas essas relações de uma forma sistêmica, que acontece não só dentro desse espaço físico, mas deste espaço social, político, econômico, que é esta bacia hidrográfica. Tá? Dentro desta grande área, desta parte alta, existem outros componentes que a gente não pode esquecer. Existem um grupo já de empresas e de mineração, por exemplo, que trabalham nessa região. Dentro desta área, da parte alta da bacia, a gente tem, por exemplo, a Yamana Gold, que tira 5% da produção de ouro do Brasil. Tira daqui de Jacobina. E isso é uma das barragens de rejeito que tem, tá? Que foi até discutida outro dia sobre a possibilidade, sobre a resistência que ela tem aos abalos sísmicos que estão acontecendo em alguns lugares da Bahia. Tá? Mas ela é uma barragem com 92 metros, quando ela for terminada agora, tá? Toda cheia de rejeitos de mineração dentro. E não é só ela, né? A gente tem outras barragens de rejeito, como essa daqui no município de Santa Luz, e dentro dessas serras, em cima dessa parte alta, também está em umas áreas de maior potencial de geração eólica do Brasil, no qual estão projetados milhares de torres eólicas de aerogeradores a serem instalados em cima dessas serras. Tá? Quando a gente coloca isso na perspectiva espacial, a gente então tem diferentes complexos eólicos, este aqui no norte já instalado, onde cada pontinho vermelho aqui é uma torre, um aerogerador, e são tantos que você vê quase como se fossem linhas aqui. Essas outras áreas em azul são parques eólicos ou em licenciamento ou em discussão. Esses dois aqui em licenciamento, os dois no centro e ao sul, e esse ao norte em discussão. Todos esses balõezinhos são atividades de mineração ou extração por garimpo, como se fosse um G, ou em projeto, como um P, ou empresas já atuando, tá? Ou de forma artesanal sendo extraída como A. Ou seja, nossas preocupações, quando a gente vai pensar que essa é uma região que produz água para grande parte da população da bacia,
Quando você vai fazer uma torre eólica, a energia é limpa, porém a estrada de acesso que você precisa fazer com 20 metros de largura, uma declividade não muito grande, para você poder chegar com aquelas hélices monstruosas lá no alto da serra, a altitudes de mais de 1.000 metros, essas estradas têm que atravessar todas as áreas de nascentes que acontecem nessa serra para você poder chegar lá. Como que você consegue construir? Ela não é feita de helicóptero, então precisa ter a estrada. Se tem a estrada, você vai precisar trabalhar esse acesso até esses equipamentos todos até lá em cima. Aí mora, na minha visão, um dos grandes riscos ambientais que temos com os projetos eólicos nessa serra. Não é que não temos que fazer, mas talvez a gente tenha que discutir a forma de fazer essas torres, né? As linhas de transmissão, as torres em si, também tem várias discussões de impactos ambientais dessas torres, de mortalidade de passarinhos e tudo mais, de pássaros, né? Tem todo o problema da mobilização e desmobilização de mão de obra para construir esses projetos e a falta de um controle e fiscalização ambiental. O INEMA tem uma unidade regional em Senhor do Bonfim que está há mais de 1 ano e meio sem uma coordenação técnica, que está sendo feita através de Juazeiro, ou seja, os 30 e poucos municípios, ou 20 e tantos municípios que a unidade regional de Senhor do Bonfim atendia, se somam hoje aos outros 20 e tantos municípios que a coordenação de Juazeiro atende para atender a Bahia. Ou seja, eu encaro isso como um desmonte, sabe, feito a nível de Estado também, do controle e fiscalização ambiental. Porque se ela já era distante, hoje ela está mais distante ainda. É uma região cheia de territórios de populações tradicionais, como a gente já vem falando, de grande importância hídrica e de alta relevância ambiental, com áreas de campos de altitude, Mata Atlântica, Cerrado e cercado de caatinga. Tá? Então, uma área de tensão, de ecótonos locais, né, de transições aqui em diferentes lugares, de grande importância ambiental. E onde a gente não tem planejamento territorial, porque as populações que moram aqui se sentem donas dessa região, mas não tem a fiscalização, não tem um planejamento de ocupação, ou seja, um controle, a normatização direcionada a preservar os recursos naturais que existem aqui. Dentro dessa perspectiva que nós pensamos, né? Como conservar os recursos hídricos, como preservar a diversidade, manter e fomentar a atividade do ecoturismo e tudo mais, mas como promover o desenvolvimento econômico, desenvolver essa atividade de agricultura, pecuária, extração mineral e produção de energia eólica dentro deste mesmo território. Ou seja, enxergar de uma forma sistêmica ou geossistêmica todas essas atividades na perspectiva de você poder preservar, pelo menos, e os recursos biológicos e hídricos que existem aqui nessa região. Então, fechando, a gente tem essa ideia da criação da área de proteção das nascentes do Itapecuru, que é uma iniciativa de um coletivo de mais de 20 entidades de toda a região, CPT, CBHI, Univasf, UNEB, Baiano, ASPAF, várias outras entidades, né? Que a APA aparece como uma ideia de gestão ambiental territorial, como forma de pensar o desenvolvimento, conservando os recursos hídricos e regionais e potencializando a preservação da biodiversidade local, protegendo essas diferentes subbacias do Itapecuru, tá? Que são as subbacias que abastecem a barragem de Ponto Novo, a subbacia que abastece a barragem de Pedras Altas, tá? E uma outra subbacia que atravessa aqui em Senhor do Bonfim e Carrasco. Tá? Essa aqui é a ideia da APA. Por que uma APA? De uma forma bem rápida, conservar os processos naturais, que é o objetivo de uma APA, orientar o desenvolvimento, que normalmente é uma área extensa, e tem outras áreas até mais extensas aqui na Bahia, que são APAs. APA do Lago de Sobradinho é uma área de proteção ambiental, APA do Litoral Norte são áreas extensas, que são exemplos também de APAs que funcionam. E são instrumentos de planejamento regional e áreas que são de domínio público, né, que não é necessário desapropriar, mas que você tem um conselho
que consegue fazer a gestão e a discussão participativa deste território. Então, acho que eu me alonguei demais já. Eu falei bastante. E, assim, queria agradecer e jogando essa discussão para todos. A gente precisa discutir água num contexto diferenciado, principalmente porque estamos no semiárido. Temos água? Temos, porém temos que saber gerir essa água. E temos que ter modelos de desenvolvimento que sejam compatíveis com a necessidade que a gente tem de fazer a gestão desse recurso. Senão amanhã significa que a gente vai estar dando um tiro no pé em não preservar esses recursos e a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. Tá? Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado e queria abrir a discussão. Não é isso? Não sei se eu falei muito rápido. Falou o que tinha que falar. Nem mais, nem menos. Muito obrigado, Gustavo. Eu agradeço por você trazer, não é, um tema tão do cotidiano e complexo. Não é? Você mesmo deixou muito claro que não é algo fácil para resolvermos essa questão da gestão da água. Falando sobre água, eu gostaria apenas de fazer um aviso, vou tomar o tempo de vocês. O SOS Águas da Chapada Diamantina está com a ideia de criar o Dia dos Rios Baianos. Então, eu pedi-lhes para me enviar algumas informações, mas SOS Águas da Chapada Diamantina, vocês podem entrar lá e ver quais são as razões por que essas pessoas, muito envolvidas também em projetos sobre a água, gostariam de criar esse dia. Aviso também aos estudantes que necessitarem de um certificado, que podem fazer o seu registro. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Senão eu vou começar com uma minha. Boa noite. Por enquanto não temos pergunta, que o pessoal ficou assistindo tanto a palestra, gostaram tanto aqui, muitos comentários, que esqueceram de mandar as perguntas. E aí... Pronto. Aí a gente vai, né? A gente vai falando aqui algumas coisas, porque o tema é muito instigante. Essa questão das barragens, não é? Só para lhe dar uma outra estatística, mundialmente falando, a perda por evapotranspiração das barragens no mundo inteiro equivale a aproximadamente àquela que nós utilizamos para abastecimento público. Então, está claro, não é, que não só no semiárido, mas nos outros lugares, no mundo em geral, não há lógica nenhuma de nós utilizarmos barragens para abastecimento público e perdermos por evapotranspiração a mesma quantidade que usamos. Tem alguma coisa errada com essa história de barragens, achando que as barragens vão resolver os problemas que temos. Uma outra observação, essa questão histórica, é de que essas populações que vieram principalmente da colônia, né, dos dominadores portugueses, eles eram muito do Alentejo. Então, quando eles vieram e ficaram aqui no Nordeste, para eles foi muito fácil adaptar-se, e mais ainda, aí também uma questão histórica é que os portugueses se mesclaram muito, então eles aprenderam os costumes das populações tradicionais que aqui existiam. Você não acha isso também, que isso favoreceu a esse nordestino ser assim um ser forte, no geral, como se diz?
Bom, comentando sobre as barragens, né? Isso é uma realidade triste, né? Mas a gente precisa entender e discutir. E também tem uma outra diferença importante quando a gente considera o local das barragens, é que a água, por exemplo, que evapora de uma barragem na Amazônia, a Amazônia está numa zona de convergência, né? Onde você tem zona de convergência intertropical, domina ali, então você tem uma área predominante de ar ascendente, tá? Que é o que a gente chama a zona de baixa pressão. Então, o ar ascendente, essa umidade, ela forma novas nuvens e que acaba chovendo na própria Amazônia. Tá? Uma água que evapora numa barragem de Sobradinho, ela raramente forma nuvens que vai chover no próprio Nordeste. Por quê? Porque a predominância aqui é numa área de alta pressão, onde você tem o ar descendente. Ou seja, o ar que vem do alto da atmosfera e que desce, e, né, espalhando o ar mais fresco e seco, mas que espalha. Então, com isso, a gente pode dizer na brincadeira que grande parte da evaporação das barragens do Nordeste acabam indo para a Amazônia, se você for olhar os modelos de circulação. Ou seja, a gente está exportando mais água para a Amazônia, de uma forma geral. E alguns momentos a barragem de Sobradinho, por exemplo, durante esse período de seca que teve um maluco aí que fez a estimativa que estava correndo tanta água que descia pela barragem quanto estava sendo evaporada ao mesmo tempo. Ou seja, tal era o volume, porque o lago de Sobradinho é muito grande, então o volume de evaporação em certos momentos era tão grande quanto a água que descia pelo rio. Do tamanho do lago de Sobradinho, pela quantidade reduzida que estava naquele momento de seca passando por ali. Então, você vê o absurdo de água que a gente, sem querer, a gente está desperdiçando nessa nossa visão cultural, muitas vezes, que a gente tem que ver a água para sentir que a gente tem. E a água está ali no solo. A gente não vê, mas a gente tem. Na hora que a gente põe na barragem, a gente continua tendo, mas a gente está perdendo. Muito mais do que a gente perde no solo. Bom, e aí você falou desse aspecto cultural, né, dessa convivência, que eu acho muito interessante, muito importante, porque, assim, a gente tem também uma visão muito, hoje em dia, de que estamos matando todos os rios. Então, a gente também enxerga que, muitas vezes, no semiárido, e aqui no Itapicuru é muito diferente, as pessoas falam assim, não, a gente tem que perenizar o rio da forma como ele era antes. Se você pega relatos aqui, que tem relatos naturalistas de 1840, por exemplo, de que descreve todo esse rio aqui, Itapicuru, já numa grande seca. E era um rio temporário ou sazonal, por onde eles passavam durante aquele período. Ele nunca foi perene, certo? Então, a gente perenizar um rio vai significar que a gente vai estar criando um problema mais para ele, porque ele não é um sistema naturalmente perene. Porém, a gente também não pode barrar o rio, como muitas vezes o governo já fez, de deixar o rio 10 meses sem correr, simplesmente fechando a barragem. Porque tem que abastecer e tem que reservar água, reservar em grande parte, como a gente já vê, para a atmosfera levar embora. Sabe? Então, assim, a gente tem que aprender com isso. E a gente parece que a gente não aprende. Porque as populações tradicionais, elas são tradicionais porque elas aprenderam a conviver com isso, com essa situação e com essa realidade. Elas conseguem produzir, e já há iniciativas hoje em agroecologia, em outros lugares, em diferentes lugares, em que conseguem mostrar que você pode produzir dentro desse sistema. Por exemplo, o IRPA aqui, né, um instituto aqui em Juazeiro, sede aqui em Juazeiro, ele mostra isso. Tem várias tecnologias de convivência com você que dá para você produzir. Agora, você não vai produzir no mesmo modelo de produção em que muitas pessoas esperam produzir, que é aquele monocultivo de manga, ou de banana, ou
ou de goiaba para exportar. Isso você não vai conseguir fazer. A não ser que você tenha um Rio São Francisco atrás para lidar. Mas o próprio Rio São Francisco hoje já está pedindo socorro e já não consegue segurar tanta gente bebendo água dele. Então, assim, a gente tem que aprender melhor com essas discussões, com essa tradicionalidade que a gente teve. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas ou se eu deixei alguma coisa de fora. Não, está respondida, está respondida. E aí, pessoal, perguntas, por favor. Temos uma pergunta aqui do Luciano Souza Santos, Gita. Ele pergunta, primeiramente ele dá boa noite, né, a todos, e pergunta se o professor tem estudos acerca da... Isso, a Luciana. Se o professor tem estudos acerca da água não salobra no subsolo da região próxima a Paulo Afonso. Olha, não tenho estudos, não tenho informações sobre esses estudos de água não salobra em volta de Paulo Afonso. Mas o problema da água salobra é um problema que a gente também tem aqui, né? Então, nem toda a água subterrânea é boa para uso. E muitas vezes, a pouca que a gente tem deficiências e carência até de mapear e entender a hidrogeologia, ou seja, o que está por debaixo, a qualidade das águas que a gente tem aqui no semiárido. Uma das demandas que a gente tem do Comitê do Itapecuru é exatamente para que a SERB ou INEMA ou alguma universidade nos ajude a fazer um estudo hidrogeológico para saber o quanto de água tem, onde que tem, quais são as características dessas águas, né? A gente tem certas noções de onde ou não essas águas são ou não salobras, mas, de uma forma geral, a gente não tem nenhum estudo detalhando isso. A gente discute, a gente pede encarecidamente que eles sejam feitos, porque a gente precisa deles, mas a gente não tem. E é até interessante ver isso, porque os estudos no qual o governo do Estado muitas vezes se baliza para tomar decisões de gestão de barragens e tudo mais, são estudos genéricos e que não trabalham detalhadamente essa questão. Por exemplo, a lei tem uma brecha muito grande, na minha percepção, que a lei trata de uma forma diferenciada a água de superfície da água de subsolo, a água do solo. Ou seja, até para você pedir o licenciamento de uso, o processo é diferente. Mas, na verdade, por baixo tudo se conecta. Então, não são duas águas. A água é a mesma dentro desse sistema, mas são leis distintas que vão lidar com ela. É muito complicado. A gente tem muita gente, tem uma indústria de cavação de poços, a torta e a direita cavando poço para tudo que é lado, político prometendo poço, prometendo água, projetos do Estado prometendo poço, prometendo água, e ninguém pergunta se esse sistema se sustenta. E não há estudos que possam dizer isso de uma forma clara. Ou seja, literalmente, estamos dando tiro no pé. Tá bom? E já existem várias comunidades que têm esse problema de conflito por causa do excesso de cavação de poços, rebaixamento do lençol freático, em função do excesso da extração de água desses lugares. Nascentes secando, comunidades ficando com poços secos, em função do rebaixamento do lençol freático. Já é realidade em vários locais nossos aqui. E mesmo assim, todo mundo continua anunciando e vendendo poços para tudo que é lado. Eu fui um pouco além da pergunta, mas tomando a liberdade aqui de comentar, desculpa. Outra? Temos mais uma pergunta aqui do professor Hildo, mas antes eu queria dar um aviso, né, ao pessoal que a lista de presença se encontra no chat para o pessoal assinar, que 10 minutos após o final da palestra a gente encerra a lista de presença, né? E aí para as pessoas terem direito ao certificado. O professor Hildo, ele pergunta, referente ao que o senhor estava falando antes de responder a pergunta da Luciana, ele fala, não seria esta prática uma forma mesmo que inconsistente de dar uma justificativa à população? Mas qual a prática? Foi o que o senhor estava falando antes da pergunta da Luciana. Será que não é a questão da construção das barragens?
A gente vai pedir a ele aqui para ele perguntar aqui qual é a prática. Sim. Porque sobre essa coisa de barragem é muito discutido hoje. Eu acho que muitas pessoas discutem isso, porém pouca ação é tomada. Eu acho que o que a gente vê, o que a gente enxerga, são políticas que vêm discutir construção de novas barragens. E a gente enxerga... Eu não vejo que barragem é tão problemática, mas a gente tem que pensar como a gente vai construir ela e dimensionar ela muito bem, levando em consideração essa discussão da evaporação direta. Tem uma coisa que a gente chama, quando a gente constrói uma barragem, os engenheiros vão saber mais, que é a curva CAV, né? Que é cota área-volume. Ou seja, é a relação que você tem de volume armazenado principalmente pela superfície do espelho d'água. Tá? Quanto melhor for essa relação, ou seja, quanto maior for o volume armazenado em relação ao menor espelho d'água, mais eficiente a sua barragem vai ser em não perder água. Então, isso que a gente tem que começar a levar em consideração. E muitas vezes o que você vê, não, ele só calcula um volume potencial total de armazenamento. Não vai armazenar não sei quantos milhões de litros. Não é por aí. A gente tem que fazer o balanço disso daí, né? Então, acho muito também que existe, não só com postos, mas na construção de barragem, uma indústria política de vamos fazer mais, é fazer a obra. Né? E muitas vezes a gente tem que pensar na obra que a gente tem que fazer. Só para registrar mesmo, o professor Rio dele respondeu que a prática seria a construção das barragens e poços artesanais, né? Como o senhor já respondeu aí. A gente tem aqui mais uma pergunta que recebemos aqui no chat aqui da Engipesc, que diz o seguinte: qual a influência que a aquicultura tem causado com a utilização de água de poços em regiões onde é reduzido a questão hidrográfica? Bom, antes de eu falar nessa questão, que eu acho que não apicultura, mas foi agricultura, não é isso? Provavelmente. Né? Aquicultura. Aquicultura, tá certo. Desculpa, então não estou conseguindo ler aqui, né? Tá. Mas antes, deixa eu só fazer um outro comentário. Eu, fechando então o entendimento da pergunta do professor, eu não acho que a resposta está simplesmente na construção de novas barragens e cavação de novos poços. Primeiro, eu acho, como a outra pessoa fez a pergunta, a Luciana fez a pergunta antes, a gente tem que ter um estudo aprofundado para entender e dimensionar bem o recurso água que temos disponível, no solo, principalmente. Aí sim, pensar bem nos poços que temos, devemos e queremos cavar, tá? Para extrair a água. Não é só porque tem que a gente pode tirar. Tem que lembrar também que muitas vezes a água do subsolo ela demora um tempo muito maior para ela se recarregar do que a água de superfície. A água de poço, muitas vezes sai de poços profundos, ela está ali naquele lençol há milhares de anos, e ela demora muito tempo para se reciclar ali embaixo. Tá? Então, a gente não pode ter uma solução política com a prática de simplesmente cavar poço e simplesmente vamos botar barragem, e não com o modelo de simplesmente vamos usar a água porque tem, porque a gente precisa produzir para vender banana para a Europa. Tá? Então, a gente não pode ser por aí. A gente tem que realmente pensar esse sistema. Sobre a aquicultura, né, o que eu vejo, ela não tem um impacto direto em cima da quantidade do recurso hídrico. Tá? Então, tem muita produção de peixe, por exemplo, no Lago de Sobradinho, né? Tem crescido muito essa produção de peixe, e eu acho muito interessante. Agora, você tem que dimensionar bem todo o seu sistema para que a alimentação que você faça, os insumos que você coloca para alimentar e tratar aqueles peixes, ele não tenha um impacto sobre aquele recurso hídrico, tá? E não impacte tanto quanto você tem. Ou seja, localmente, em alguns lugares, você já sente alguns impactos, mas, de uma forma geral, você ainda não sente esse impacto porque o volume de água do Lago de Sobradinho, por exemplo, é muito grande. Então, você não tem só no Lago de Sobradinho, você tem tanques sendo feitos em beiras de rio
que aí acabam, sim, comprometendo, muitas vezes, a quantidade de água também, não só a qualidade. Porque retiram a água do rio para encher aqueles tanques e para ciclar aqueles tanques. E muitas vezes o corpo da água que vai receber essa água, né, depois de passar por essa criação, não tem um volume tão grande quanto o Lago de Sobradinho e acaba, sim, comprometendo a qualidade da água desses lugares. Tá? Então, a gente tem que pensar isso, qualidade e quantidade nesses dois lugares em termos de aquicultura. E, ao outro lado, que a gente entende é também fazer uma aquicultura que priorize principalmente as espécies nativas, porque você também tem um aspecto muito importante do impacto biológico que algumas espécies têm quando elas não são do ambiente, elas são exóticas e são soltas no lugar. Então, você tem alguns rios hoje aqui do Nordeste com problemas com piranhas, que não são daqui, sabe? Que foram trazidas e foram colocadas nesse sistema. Em alguns lagos aqui perto, aqui no semiárido, você está tendo problema de ataque por piranha em crianças, porque foi alguém que resolveu criar e soltou as piranhas naquele sistema. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Porque senão a gente cria um outro conjunto de problemas e pensar muito bem nesse sistema de produção. Mas, de uma forma geral, não só a aquacultura é uma forma que a gente pode pensar de produzir, pensando bem no sistema, mas como também produção de energia solar em cima, como está sendo experimentado hoje em cima do espelho d'água de Sobradinho, é uma outra opção. Na minha visão, você reduz a evapotranspiração, se você fizer, e potencializa mais todas as estruturas que tem. Mas são sistemas que a gente tem que pensar e discutir, né? Também não sei se eu respondi, mas eu acho que foi por aí, não é isso? Temos outra? Sim, temos mais perguntas aqui. Beleza. O senhor Paulo Sérgio Godin de Andrade Silva, ele pergunta se vocês têm levantamento ou análise das águas para o abastecimento humano, proveniente dos poços existentes. Elas são aptas para o consumo humano? Elas têm contaminação? E ele acrescenta se existe alguma estatística. Olha, pelo que eu sei, toda a água que é distribuída por empresas com licenciamento, ela precisa passar por uma avaliação periódica, tá? Ou seja, em teoria, ou pela legislação, toda a água que é distribuída pela Embasa ou pelos sistemas de distribuição público, elas têm que passar por essa avaliação de consumo periódico. Isso é baseado, existem portarias, existem leis, existe uma regulamentação que diz a condição de potabilidade da água. Tá? Então, essa é o padrão que é seguido nessa análise para ver se ela é ou não potável da água que pode ou não ser distribuída. Qual o problema que acontece muitas vezes? Muitas vezes, a gestão dos sistemas de distribuição de água, principalmente nas áreas rurais, ela não é feita muitas vezes por grandes empresas, ou muitas vezes feita localmente, ou por pequenos municípios, ou até por associações comunitárias, tá? Que fazem a gestão desse sistema de distribuição. E muitas vezes, então, esses sistemas eles não contam com essa condição de poder fazer essa análise sistemática. E há também sistemas em que essa análise, que a gente acaba encontrando, que essa análise ela nunca foi feita. Então, o poço é utilizado por uma comunidade, distribui essa água, e que não é feita, acaba não sendo realizada essa análise. Por exemplo, a gente tem aqui na Serra da Carnaíba, no município de Pindobaçu, comunidades que são abastecidas com água que é retirada do fundo dos cortes de esmeralda a 200, 300 metros de profundidade. Ou seja, o garimpo vai lá, 200, 300 metros de profundidade para tirar a esmeralda, usa explosivo e tudo mais, essa água que vai retirada do fundo, que é drenada do lençol freático para poder não encher as galerias, é cuspida para fora. Tem comunidades que pegam aquela água e utilizam para distribuir. Não há um exame, não sei nem a condição daquela água, não se sabe, né? Então, há necessidade da gente discutir isso, né? Em vários lugares da área rural. De uma forma geral, por exemplo, os exames feitos
Há questões também que vários levantam sobre o consumo dessa água, se esses exames eles estão realmente pegando todos os parâmetros que deveriam pegar. Por exemplo, áreas de garimpo que soltam substâncias, algumas substâncias com metais pesados e tudo mais, que chegam a alguns reservatórios, e que se os exames que são feitos estão realmente detectando ou não esse material que está sendo distribuído. Isso a gente não sabe. Tá? E eu não sei de nenhum estudo claro que tenha discutido sobre isso. Fala, Marcos. No momento, por enquanto, temos só essas perguntas aqui no chat. Eu tenho algo para lhe perguntar. Eu lembro-me que, na época que essa lei, para mim, é uma famigerada, não é? A 9433, ela foi elaborada praticamente na mesma época. Os europeus tinham a diretiva quadro da água, eles fizeram praticamente na mesma época. E aí a gente vê uma diferença muito grande quando na nossa lei se diz, na nossa lei não, perdão, na lei deles, porque essa não é minha, se diz, por exemplo, que a água tem um valor econômico, ou seja, já se tinha uma visão de dar um valor econômico à água. E isto é um grande erro. Enquanto que a lei europeia, praticamente na mesma época, diz que a água não tem, não é um bem humano, é um bem para ser usado para a natureza. Outras coisas, por exemplo, outras mentiras, eu diria, não é? Até enganações, é dizer que a bacia é a unidade de planejamento. Isso é uma grande balela, não é? Porque nós não temos nenhuma bacia planejada no Estado brasileiro. Então, não é em hipótese nenhuma. Você mesmo deu o exemplo de barragens que fecham e permitem, ou melhor dizendo, não permitem que a água seja escoada por até 10 meses. Em Pedra do Cavalo, nós vemos uma situação quase igual a essa, onde grande parte do dia não tem água. Então, não é nem a bacia unidade de planejamento, e a outra coisa é de que não é o uso múltiplo, não é? É o uso de quem tem mais poder. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta de que você não acha também que esses comitês de bacias, eles são compostos majoritariamente pelos donos do poder? Olha, muito interessante a pergunta, que é uma discussão assim que não queria politizar tanto, mas eu vou ter que politizar um pouco, né? Então, assim, eu estou atualmente como presidente do Comitê de Bacia, daqui de Itapecuru, e amanhã, por exemplo, teremos uma reunião extraordinária do comitê amanhã pela manhã. Um dos pontos que temos a discutir é o ato político que nós do Comitê de Itapecuru teremos de, está proposto na nossa agenda de discussão, de abandonar o Fórum Baiano de Comitê de Bacia. Por quê? Porque a gente enxerga que hoje o governo federal está numa discussão de discutir o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Essa discussão era para envolver os comitês de bacia, e a atual gestão do Fórum Baiano escolheu os seus membros. Por quê? Porque grande parte dos membros são exatamente aqueles que mais precisam de água. São os que a gente chama os irrigantes e são as indústrias que estão por trás, que muitas vezes dominam alguns desses comitês. Então, vários dos comitês são dominados, são presididos, principalmente por irrigantes ou pessoas que têm um interesse econômico grande em cima dessa água. Tá? O nosso caso aqui no Itapecuru ainda não é por aí. Nós temos empresas de mineração, temos os irrigantes aqui não são tão presentes, mas nós estamos numa situação de semi-aridez, maior em alguns lugares, do que várias outras bacias que a gente vê. Mas, assim, a gente sente que o comitê de bacia que deveria, e eu concordo, em vários aspectos a 9433 é muito falha,
mas ela ainda, mesmo assim, ela ainda traz alguns princípios que deveriam ser seguidos. Um deles é: o comitê deveria ser o lugar da gestão participativa e da gestão descentralizada. Porém, ele não recebe, na realidade da Bahia, em grande parte dos comitês da Bahia, nenhuma estrutura ou fortalecimento que permita a nossa atuação de uma forma efetiva. Então, para você ver, hoje eu fui no INEMA daqui de Senhor do Bonfim discutir a situação da nossa sala do comitê, porque a gente tinha uma sala do comitê que mudou a gestão, o gestor foi embora, entrou um outro que não assumiu a gestão técnica, só administrativa, e o comitê perdeu a sala, a mesa, a cadeira, computador, os arquivos que tinham, tudo sumiu. Isso dentro do INEMA, sabe? Então, assim, o INEMA que deveria dar um apoio legal a esses comitês, que, na verdade, a gente deveria ter uma estrutura independente para ter uma agência de bacia independente trabalhar, a gente não consegue ter. E as estruturas que estão para apoiar, muitas vezes, o comitê, até alternativas como o Fórum Baiano, que deveria ser um fórum de discussão dos comitês de bacia e ajudar a dar mais poder e voz à discussão feita dentro dos comitês, na verdade, acaba sendo, na minha visão, utilizada pelo Estado para centralizar e controlar a discussão que é feita nos comitês e não permitir com que ela atinja certos níveis e certas discussões que eles não querem que sejam feitas. Sabe? Então, infelizmente, é isso que a gente tem. Mas eu concordo com você, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar brigando contra isso, e eu acho que dando voz a isso, esse é um dos caminhos, a fazer todos ouvirem sobre isso. É um problema grande. Um cenário mais triste do que eu pensava. Sim. Mas eu acho que é isso que a gente, provavelmente, amanhã vai ser discutido no comitê, que da gente sair do fórum exatamente com a mensagem política, dizendo, olha, não corroboramos com essa visão de que o fórum deve centralizar. O fórum não é uma instância de controle dos comitês, mas deveria ser uma instância de fortalecimento e discussão. Né? E hoje ela não está tendo esse papel. Muito verdade, muito verdade. Tomara que funcione. Mais perguntas aí, pessoal? Temos aqui alguns comentários, né, no chat que a gente acha muito interessante compartilhar aí com vocês. Alguns comentários, como, por exemplo, o professor Rio dos Santos, ele fala exatamente: o interesse privado muitas vezes sobrepõe o público. Neste sentido, vemos a perfuração de portos artesanais como moeda de barganha em muitas localidades. Temos também aqui o comentário do João Domingos. Assim, o Paulo Sérgio Godinho de Andrade Silva também fala: isso é gestão, é falha. Comunidades consumindo água envenenada sem prévias análises e exames. O senhor João Domingos, ele fala que a lei 9433 tem um valor econômico, mas cada unidade federativa poderá complementar com outros valores. A exemplo, a lei PE, valor ambiental. O professor Hildo, ele relata aqui que a água é essencial à vida, logo reconhecida como um direito do homem. O senhor João Domingos, ele fala: como não existe a bacia hidrográfica igual a outra, nenhuma CBH deverá ser igual a outro. É por aí, né? Comentando em cima dos comentários, né? Existe, sim, infelizmente, essa moeda de troca, poços sendo cavados, empresas vendendo esse serviço para municípios pequenos, como solução do problema da cavação de poços, político entregando sistemas microsistemas de abastecimento a comunidades, e muitas vezes sistemas que não têm a outorga do INEMA, porque a outorga é um instrumento que deveria existir e ser cobrado de todos para que a gente pudesse ter um planejamento do uso, que é o que a gente chama, a gente precisa saber quem está usando e quanto, e não existe nem o que a gente chama um cadastro de usuários, ou seja, saber quantas pessoas estão usando
quantos poços existem, o quanto que está sendo tirado. A gente não tem isso porque grande parte dos poços não tem a licença, não tem a outorga. E até muitos deles cavados por instituições públicas. Tá? E aí não tem a outorga, muitas vezes não tem as análises que deveriam ser feitas e tudo mais. Eu acho que aí, por exemplo, é um lugar em que as universidades, principalmente essas que estão presentes no interior, poderiam e deveriam atuar de forma mais efetiva, né? Disponibilizando as estruturas de seus laboratórios e tudo, para poder também ajudar nessa mobilização e nessa discussão junto com as comunidades quando há problemas de qualidade de água, né? Em termos de leis, né, na minha perspectiva, pode não ser perfeita a discussão e a estrutura de um comitê de bacias, mas eles demonstram uma participação que ela deveria ser seguida, né? deveria ser mantida, né? E muitas vezes não é na constituição de muitos comitês. Não é principalmente porque uma grande empresa, para fazer parte de um comitê, a pessoa recebe o salário para fazer parte do comitê, né? Designado pela empresa para fazer parte, tem um interesse corporativo para fazer parte do comitê. O ente público, é função dele, e ele também recebe salários e diárias para estar ali presente no comitê. O ente social, a organização social que se faz presente no comitê, faz por vontade, não recebe salário para estar presente dentro do comitê, mal e porcamente, muitas vezes recebe uma diária míngua, né, para poder fazer parte desse comitê, nos dias em que tem reunião presencial. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está nas nossas reuniões virtuais, toda a sociedade civil faz um trabalho voluntário. Eu trabalho no comitê de forma voluntária, sem receber nada por isso. Como toda a sociedade civil faz parte voluntariamente do comitê, enquanto a parte pública e privada recebe para isso. Então, já é por aí uma relação desigual entre os poderes que tem de discussão. Mesmo assim, no entanto, você tem maior participação de forma mais ativa exatamente da sociedade civil em vários comitês, que brigam e mal conseguem discutir e muitas vezes são mal vistas e não conseguem chegar na presidência, na secretaria, em cargos de discussão dentro do comitê em seu trabalho próprio voluntário, ou seja, muitas vezes são alijadas de uma participação mais importante dentro desse comitê. Essa é a realidade que a gente vive. E muitas vezes um Estado que poderia trabalhar para melhorar essa facilitação, para facilitar melhor essa discussão, e não tem, e não facilita. E muitas vezes, até na minha percepção, acaba se utilizando dessa estrutura para poder melhor controlar e não discutir o que ele não quer discutir. Infelizmente. Temos aqui mais algumas perguntas aqui no chat, né? O pessoal agora mandou algumas perguntas. E aí eu vou começar pela pergunta da senhora Edelma Santos. Ela dá boa noite a todos, parabeniza o professor pela excelente palestra e pergunta qual a distância ideal para a abertura de um poço para o outro. Olha, não há distância ideal. O ideal é você saber o quanto de água que tem ali embaixo, qual é a capacidade de recarga daquele aquífero, para que você possa dimensionar o seu poço, saber o quanto que você pode tirar de água e não extrapolar essa cota. É como se você tivesse um copo e vários canudos, tá? Não interessa, você pode ter um canudo bem grosso, que extrapola a capacidade, você vai beber aquela água daquele copo todo de uma vez, ou você pode ter 10 canudinhos fininhos, que vão beber a mesma quantidade daquele canudo mais grosso. Então, assim, você tem que olhar para condição, capacidade e tudo mais, tem que olhar para toda a estrutura. Não teria uma distância ideal, que você teria que olhar para a condição desse poço que está sendo feito, né? E da condição daquele aquífero também.
Temos aqui, né, vamos ler o comentário do senhor João Domingos. Ele fala que em Pernambuco a lei estadual foi reformulada, incorporando o valor ambiental. Ele também faz uma pergunta que ele diz o seguinte: se identificarmos como inválida a SINGRE, insuficiente a participação, qual a formulação da participação de uma sociedade como a nossa atual? É perfeito? Olha, sobre a lei, eu queria colocar o seguinte, que existem algumas leis, por exemplo, aqui no estado da Bahia, que a gente também vem buscando a nível de comitê de bacia, tentando discutir e levar para a Assembleia Legislativa para que eles discutam isso de forma mais efetiva. Uma delas é o que a gente chama a lei sobre o produtor de águas, né, que a gente precisa divulgar isso melhor e pressionar nossos políticos para que eles andem, estaduais, para que eles andem da Assembleia Legislativa, para que eles andem com esse projeto de lei, que é uma lei que já é realidade em outros estados brasileiros, que faz com que aquela pessoa que proteja o ambiente, proteja ou faça ações que ajudem na conservação, preservação dos recursos hídricos que existem, eles sejam ressarcidos por isso, que é a ideia do produtor de água. Ou seja, aquela pessoa que mantém a mata numa área de nascente para poder fortalecer a nascente, etc. Esse é um projeto que precisa ser discutido na Assembleia Legislativa para ser efetivado aqui também na Bahia. Em outros estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, ele já é realidade. E aqui na Bahia está parado. Tá? Agora, falando sobre a participação, cada comitê, como foi falado, é uma realidade distinta. Então, o comitê, por exemplo, do Paraguaçu, ele é presidido por um irrigante, né, e tem uma influência muito grande dos grandes produtores agrícolas que estão naquela área para lá de Bicoara, Mucugê, né, lá da Chapada. Né? Mas tem uma discussão, uma participação muito grande desses produtores rurais. Né? Nossa realidade aqui do Itapicuru, um comitê, digamos assim, mais seco em todos os sentidos, tanto de água quanto de recursos, né? Mais a participação maior que a gente vê é da sociedade civil. Né? São de comunidades tradicionais, são de universidades. Então, a gente acaba tendo um conjunto de umas cabeças pensantes e participantes muito boas. Né? No caso, assim, no nosso caso, a gente consegue até fazer uma briga, um posicionamento, um enfrentamento muito bom. Mas, em outros comitês, a gente vê que a situação não é a mesma, né? E a discussão não é a mesma. Então, é complicada essa questão da participação. E quando você não tem o Estado ajudando ou auxiliando para que essa participação e essa discussão descentralizada ela seja realmente efetiva, aconteça, aí é mais complicado ainda. Né? Muitas vezes eu me sinto fazendo papel de fantoche, né? Fingindo que o comitê funciona para a gente fingir que a gente discute as coisas. Enquanto muitas vezes a gente recebe a notícia, o próprio Estado faz projetos, resolve as coisas e não nos procura para discutir nada. Né? Olá, eu gostaria de continuar nossa discussão, mas 2020 é um horário onde os estudantes podem ir para outra atividade. Então, aí eles provavelmente não teriam condições de ficar aqui, então a gente está tentando manter, não é, esse horário de 2020 para que os estudantes que estão aqui possam ir e ter outra atividade. Mas gostaria imensamente de agradecer ao meu colega, professor Gustavo, que veio aqui e preencheu todas as expectativas, falando sobre um assunto difícil, complexo, que merece uma atenção não só nossa, não é, mas do poder público, que sempre procura a solução mais fácil. E quando um problema é complexo, a solução mais fácil é a melhor.
porém sempre errada. Esta é uma piada que eu sempre faço. Não conseguem, por pensarem que um problema complexo possa ter uma solução mais fácil. Gostaria de agradecer a presença de todos, Lindenberg, Marcos, que colaboraram conosco. Gostaria de lhes avisar que na próxima semana, a partir de 18h30, teremos um outro seminário em colaboração com a Engipesc Rádio Web, que é, né, Gustavo, sobre algo que nós vivenciamos, que é o desastre de Chernobyl, que na próxima segunda-feira vai completar 35 anos. Então, os jovens precisam escutar um pouco sobre a história desse acidente que realmente mudou a geopolítica do mundo, mudou a forma como nós passamos a ver a geração de energia elétrica no planeta. E mudou a geopolítica, praticamente sendo o início da derrocada da União Soviética. Eu agradeço a todos. Vou passar, então, a palavra ao professor Gustavo, porque é nossa praxe que ele é quem encerra, não é? Então, Gustavo, suas palavras. Queria, assim, fechar, né, com as mensagens importantes. Acho que você começou a tocar pelo lado político, que o Estado tem dificuldades, a gente sente isso, de ser participativo. O Estado gosta de de tomar as decisões centralizadas e discutir democraticamente, de uma forma participativa, requer um exercício que, na maioria das vezes, os governantes e os políticos não sabem fazer, né? Então, eles têm esse problema e a gente sofre esse problema muito grande nos comitês de bacia para discutir recursos hídricos. A água no semiárido é importante, vira política pública e vira, então, ato político. Ato político, não há esse exercício de se discutir de uma forma aberta e democrática, que acaba sendo centralizado. Isso é uma coisa que a gente sofre hoje. Mas discutir recursos hídricos é importante a gente discutir de uma forma sistêmica, aberta, ou geossistêmica, como alguns vão preferir, mas que a gente tem que entender as diferentes faces e diferentes perspectivas do problema, de uma forma adisciplinar, da gente conseguir olhar em todos os aspectos, mas sempre de uma forma participativa, humilde, ouvindo mais do que falando. Eu acho que é por aí. Eu queria deixar minha mensagem agradecendo muito a todos, agradecendo mais uma vez ao convite e ficando à disposição para qualquer problema, pergunta que eu puder ajudar no futuro. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Muito agradecido. Então, minhas últimas palavras para o apoio de Marcos e de Lindenberg. Então, vocês podem, então, agora fechar a sala devidamente. Muito agradecido. Boa noite. Boa noite.